Fala, meu povo, eu sou Juliana Figueiredo e no vídeo de hoje eu estou aqui para contar a minha história para vocês. Como foi que eu resolvi me separar? É a continuação do primeiro vídeo, né? Se você não assistiu, vai lá, volta e assiste para você poder ficar dentro dessa história, da minha história. Vamos lá? Então, bom, nesse momento aí, essa última briga que a gente teve, como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu fiquei casada com ele 7 anos e houve 5 agressões. Foram em anos diferentes, vamos dizer, foram situações diferentes. O modo como ele operava comigo era mais psicológico mesmo, foi traumas psicológicos. É tanto que as agressões nem assim, é horrível a mulher apanhar, mas pra mim, a psicológica, o dano é muito maior, né, do que a agressão física. E na última briga que teve, Deus tinha me dado um sonho, que era assim. Na verdade, eu tive uma paralisia do sono. Eu tive uma paralisia do sono que era o seguinte: eu estava deitada na cama, aqui, ó. Aqui era um quarto, pra vocês entenderem. E aqui, ó, tinha uma cama, que era a cama de solteiro do meu filho, e aqui tinha a cama nossa, de casal. Eu estava dormindo com o meu filho na cama. A gente tinha discutido e tal, e ele foi dormir na cama do nosso filho. E aqui, nesse meio aqui, ó, tinha o lugar que a gente passava, né? Tipo um corredorzinho. E nesse momento que eu tava dormindo assim, ó, de barriga pra cima. E o demônio, ele vinha assim, ó, com uma garra aqui no meu pescoço, eram as linhas muito grandes, enfiando aqui, ó, e eu ficava literalmente assim, e puxava aqui no meu couro cabeludo, assim, puxava meu cabelo, assim, sabe? Terrível, era terrível, pesadelo. E assim, eu ia perdendo fôlego, ele ia me consumindo com aquelas unhas entrando dentro da minha garganta. E eu ia sendo levada assim. E teve um momento que eu, dentro do sonho, eu ficava achando que era ele, né, que tava me matando. E aí, no sonho, no pesadelo, né, vou falar no sonho, né, num pesadelo, eu comecei a clamar: o sangue de Jesus tem poder. Eu sou evangélica, né, eu creio em Deus. Então eu usei um nome: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E quando eu fui falando isso, né, que eu não conseguia falar, mas eu pensava: o sangue de Jesus tem poder. E o bicho foi, aquele demônio foi tirando as garras de cima de mim, assim, porque o sangue de Jesus tem poder, né, foi tirando as garras de cima de mim. E graças a Deus, assim, gente, quando você tem uma paralisia do sono, é muito terrível. Eu não sentia minhas pernas e eu voltei realmente assim. Aí quando eu tipo, meio que voltei assim, ó, eu não conseguia levantar, eu só voltei com coisa assim, eu tentava e não conseguia ver meu corpo, as minhas pernas eu não sentia, até que passou assim uns 10 minutos eu acordada com o olho aberto, se eu consegui começar a me mexer, eu fiquei realmente paralisada e eu olhei pro lado assim, ó, e vi ele dormindo e eu fiquei pensando: cara, ele tava tentando me matar. Mas não era uma paralisia do sono. Só que ali Deus estava me mostrando alguma coisa que ia acontecer. Contei para minha mãe, Deus deu a ela uma interpretação de sonho e a minha mãe começou a entrar em jejum e oração, subir ao monte. Ela e meu pai em oração por mim, porque sabia que o demônio estava preparando algo para mim. E aí um belo dia, a gente estava meio que já, o casamento já estava assim, ó, eu estava saturada, já tinha tido uma última briga que a gente tinha discutido, e eu já tinha pego até uma faca para ele, porque eu vou falar para vocês, tem uma hora que a gente cansa de apanhar. E assim, eu tinha pegado essa faca pra ele, porque ele disse que ia me bater, e eu falei: vem, vai ser eu ou você agora. E aí o filho dele já tinha 15 anos na época, pegou a faca, escondeu lá, guardou: não, pare com isso, não sei o que, eu não vou deixar ele te bater, fica tranquilo. O menino era grande assim já, né? E ele realmente me defendia. E nosso filho pequeno ali, vendo aquela situação toda e tal. E depois ele saiu, bebeu uma cerveja, voltou, pediu desculpa de novo, falou que aquilo não ia acontecer mais, que ele não ia falar que ia me bater e tal, como sempre. Aí me levava para restaurante caro, a gente comia, e aí tinha aquela noite de amor maravilhosa e tal, porque é um ciclo que eles fazem. E aí, quando foi nesse dia, a gente tinha acordado de manhã, tinha namorado e tal, mas eu já tava fria. E eu falei pra ele: ó, não fica procurando briga, porque qualquer coisa que acontecer dessa vez eu não vou ter perdão. Eu vou pegar minhas coisas e vou me embora. Eu não vou voltar.
E eu já tinha vindo passar as férias na casa da minha irmã, aqui onde eu moro hoje, no Guarujá. E na época eu tava morando com ele em Osasco, né? E eu vim passar as férias contra a vontade dele. Mas eu tinha combinado com ele dele vir comigo. E aí, quando foi bem perto do dia de vir, o carro dele quebrou. Ele não quis vir, porque ele só queria vir de carro. Eu falei, eu vou de ônibus, mas eu vou. Ah, não vai, vou. Eu vou porque eu tô 6 anos, quase 7 anos sem ver a minha irmã. Eu vou. E aí eu vim. Era para passar 4 dias, acabei passando uma semana. E quando eu voltei, ele ficou me expulsando de dentro de casa. E assim, ele me expulsava, falava, vai pra casa da sua irmã, vai pra casa dos seus parentes, quem paga o aluguel dessa casa sou eu. Gente, era muita humilhação, né? Você não paga o aluguel dessa casa, você não me ajuda com nada, e eu ajudava com tudo. Eu trabalhava, era operadora de caixa, e eu comprava, exemplo, se eu comprasse meia pra mim e pro meu nosso filho, eu já comprava pra ele também, comprava cueca, comprava comida, trabalhava no açougue, levava carne, levava frango, enfim. Eu ajudava sempre em tudo que eu podia. Eu comprava os lanches pro nosso filho, comprava roupa, fazia minha sobrancelha, eu mesmo que pagava, arrumava meu cabelo, eu mesmo que pagava. Então, como que eu não ajudava? É muito complicado você viver com uma pessoa assim, porque nada do que você faça, nada do que você dá é suficiente. E você vai doando, vai dando, vai fazendo, e nada tá bom, nada é suficiente. Isso te cansa, isso te esgota, sabe? E é muito complicado. Então, eu lembro que nesse dia, como eu tô falando pra vocês, eu acordei, falei isso com ele e tal. Um dia ele foi mexer no carro de uma vizinha que tinha lá, e essa vizinha meio sonsa, sabe? E a gente começou a beber. E aí começou a beber uma cerveja, 2, 3, ele falou, tu não bebe não, viu? Muito não, porque tu sabe que quando tu bebe, o bicho ruim baixa em tu. A vizinha ouvindo aquilo começou a mandar cerveja. Acabou a cerveja, ela mandou o filho dela comprar mais. Só que eu fingi que tava bebendo, né? Não tava bebendo. Eu tava bebendo até o meio. Aí teve uma hora que ela percebeu, que ela falou, Juliana, a cerveja, tu tá enrolando com a cerveja tá ficando quente, tu tá pegando outra gelada. Eu falei, porque ficar quente não dá pra beber, né? Aí teve uma hora que eles dois falaram uma coisa assim, meio que, sabe uma coisa assim que não tem nada a ver? Eu não lembro agora o negócio da conversa. Foi sobre cerveja. O marido dela passou com a cerveja e ele pediu uma e o marido dela falou assim, que ela era casada também. Ah, não é minha não. Eu não bebo. É do pessoal aqui embaixo. Acho que era dela, do irmão, sei lá. Ah, não tá certo. Aí depois ela falou que foi ela que tinha falado, não foi o marido que tinha comprado a cerveja. Não, Bahia, não foi meu marido, foi eu que passei. E aí ficou aquela, foi teu marido ou foi tu? Aí ele, não, foi teu marido. E ela, não, foi eu. Aí eu vi que tinha mentira ali. Entendeu? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí tudo bem. Teve uma hora que a gente tava falando sobre bebidas e sobre comer um caldo de mocotó pra ficar forte e dar no couro, não sei o quê. Aí eu falei do vinho, né? Que o vinho, você esquenta o vinho, toma e é bom, afrodisíaco, não sei o que. Ela falou assim, então um dia tu toma e me conta. Falou com ele, né? E me conta se funciona. Como é que ela se dirige ao meu marido na época, que era pra ele tomar aquilo e ver se funcionava e dizer pra ela, pra eu fazer comigo, ela falou. Aí ele falou, pergunta a Juliana aí se eu preciso disso. Eu não preciso disso, não. Eu nunca precisei dessas coisas. Oxe, se eu tomar, eu já não preciso. Se eu tomar, e que, oxe, aí ela vai chorar, não sei o que, sabe? Tipo assim, como que ele fala da intimidade dele, que é assim, enaltecendo? Eu falei, cara, isso tá muito estranho. E aí bebida vai, não sei o que. Aí teve um momento que ele pegou, que teve essa como é que eu posso falar? Esse desentendimento ali de perceber que um tava falando uma coisa, outro tava falando outra, que não tava tendo congruência, né? Ele entrou e ficou lá, não saiu mais. E a gente tinha comido uma carne também, assado uma carne lá que tinha na casa dela, e tinha tirado um tira-gosto e tudo mais. E ele entrou, deixou as coisas lá, e aí a gente ficou lá. E ela falou assim, eu percebo pelo teu rosto, que não é de hoje, né, que tu sofre. É assim, de muito tempo, né? Nossa, e tal. E começou a falar essas coisas assim. Ela falou assim, ele me falou que ele não pode consertar moto de mulher, carro, essas coisas, porque tu não deixa, que tu é muito ciumenta, controla ele demais. Eu falei, e foi que ele disse isso? Eu falei, né, eu só dou a ele a mesma coisa que ele me dá. Pergunta, tu vê aqui eu com um homem conversando com o homem?
Tu vê aquele de papinho com algum, tu vê eu até de Uber, eu não posso pegar um Uber, no mais assim, pra eu pegar um ônibus, e olhe lá, porque até o ônibus tem um motorista, tem um cobrador, tem pessoas dentro do ônibus que eu posso conhecer, que eu posso trair. Eu trato ele do mesmo jeito que ele me trata, simples assim. Só que o que eu falava, vê se ele obedecia, porque ele estava consertando o carro dele, ela sendo uma vizinha, sendo mulher, ele não poderia, mesmo ela sendo casada. Né? Aí ela falou, não, aí a gente estava conversando com um dia, ele falou que você é ciumenta, que ele tem que evitar consertar moto de mulher, porque você é isso, porque você é aquilo. Eu falei, ele estava te falando isso, conversando sobre essas coisas. Eu falei, mas por que você entrou nesse assunto? Questionei ela, né? Não, foi porque no dia tu estava indo aqui pra lotérica e ele falou contigo, a gente estava aqui conversando, né? Eu estava em casa nesse dia e você não gostou. Eu falei, nada a ver. Eu saí, vocês continuam conversando aí, pra mim tudo faz. Ele que sabe o que ele faz da vida dele e tal. E achei aquilo muito estranho, ela com aquelas conversas. Acho que ela falou assim, olha, eu não tenho nada com ele não, tá? Eu tenho meu gordinho é gordinho, mas, pô, é o que eu tenho e tal. Aí eu falei, mas eu não falei nada disso, por que ela tá me dando satisfação? E assim, gente, lembrando que hoje, pra se trair uma pessoa, não importa se a pessoa é casada ou não. Não, eu sou casada, tá? Eu tenho meu marido, eu não preciso do teu, eu não vou ficar com o teu não. Isso é conversa. Hoje em dia, justamente por ser casada e o cara ser casado, que as pessoas ficam junto sem parecer. E aí eu achava aquilo muito estranho, porque o meu marido na época estava consertando o carro dela. E ele ainda falou assim, ela falou que não tem nem muito dinheiro, que vai me dar uns R$ 150 aí. Aí eu falei para ela que eu ia pegar, mas que eu ia, assim, consertar quando desse, quando eu tivesse tempo. Porque já que ela não tem o dinheiro para me pagar, se ela fosse pagar para um mecânico de carro, ela ia pagar quase R$ 5.000 para consertar o carro dela. Quer me pagar 150? Desculpa, tá, gente? E achei aquilo muito estranho, cara. Como que ele vai parar o tempo dele de receber dinheiro pra estar consertando o carro da pessoa? Aí eu lembro que eu falei pra ela, não quero mais beber não, não sei o que, guardei as coisas e tal. Quando eu entrei, tava sentada, eu falei, agora a gente vai conversar. E você vai me falar o que era aquilo, que você tava falando uma coisa, ela tava falando outra. O que é que vocês dois têm mesmo, hein? Vocês estão achando que eu sou burra, que eu nasci ontem e tal? Aí ele falou, vai tomar banho, que você tá bêbado. Eu falei, eu não tô bêbada coisa nenhuma, não. Volte. Ele levantou e me deu as costas. Eu falei, volte e vem falar comigo. E aí nessa hora, gente, eu realmente perdi a cabeça, tá? Eu não vou passar pano pra mim. Eu bati nele, eu dei um murro nele. Me responda. Não me dê as costas. Eu sei que eu fui errada, não vou passar pano pra mim. E aí quando ele se virou, ele já veio puxando pelos meus cabelos, sabe? Fazia assim, sacudia, assim, sabe, gente? Lembra que eu falei pra vocês que o demônio, ele pegava pelo meu corpo, assim, puxava? Era exatamente o que ele fazia. Ele pegou aqui, ó, na minha garganta, assim, e apertava. E aí o filho dele entrou no meio. E o filho dele tentava apartar ele de mim, né? E eu fiquei assim, com a cabeça baixa, ele puxando meu cabelo. E na hora eu lembrei do sonho, meu filho vendo aquilo tudo. Meu filho tinha 6 anos, já acabado de completar 6 anos. Foi uma coisa assim, terrível, terrível. E aí ele me bateu e assim daquele jeito. E eu lembro que ele pegou aqui no meu pescoço, arranhou assim, começou a sangrar, assim, sabe? Ficou aferidona, assim. Ele tinha uma unha grande, assim, essa daqui, ó. E acabou passando aqui, aí acabou rasgando a parte da minha pele. E acabou batendo assim o meu rosto também, sabe? Tipo, dizendo ele, acorda, acorda. Aí eu surtei. Desse dia eu surtei, como fala assim, que a gente surta, mas tem um motivo pra gente surtar. Eu vim aguentando isso desde muito. Comecei a pegar os copos, que eu tinha muito copo que eu tinha comprado, e comecei a atacar na parede de ódio. E essa mulher escutando, porque ela morava embaixo, assim, descendo uma escada, ela morava embaixo, eu quebrava, eu falava, eu vou quebrar seu carro, eu vou quebrar sua moto. Eu fiquei assim, fora de mim, só que eu não fiz isso, nem ia fazer isso, eu só queria mesmo que amedrontar ele. Aí como eu tava com raiva, eu precisava quebrar alguma coisa, então eu quebrei aquilo que eu comprei, quebrava os copos, quebrava os pratos. E aí o filho dele teve uma hora que não, Juliana, não quebra, para com isso. Eu falei, não, deixa eu quebrar, eu tô nervosa, eu preciso quebrar isso aqui e tal. Aí ele pegou um fio que ele tinha lá nas coisas dele, que ele trabalhava, e me colocou a minha mão para trás, contra a minha vontade, claro, e me amarrou, e apertou mesmo, e falou pro filho dele, liga pra polícia, que ela vai sair daqui dentro da... E eu nunca tinha ligado pra polícia pra prender ele, porque ele tinha me batido. Mas aí na hora que eu tava quebrando os copos que eu comprei, ele quis ligar pra polícia não prender. Aí
O filho dele fingiu que tinha ligado, falou, ninguém tá atendendo não, e desligou. Depois o filho dele me falou. Aí ele percebeu que o filho dele, sei lá, tava mentindo, ou alguma coisa assim, ele mesmo ligou. Ele mesmo ligou e falou. Aí a viatura ficou passando, procurando onde era. Só que nisso eu já tinha parado de quebrar os copos e já estava dentro do banheiro tomando um banho. Que o filho dele, eu pedi pro meu filho desamarrar, né? E meu filho não sabia, assim, né? E ficou com medo. Tava com medo daquela situação e não quis. E também nem saberia desamarrar pelo fato de estar muito apertado, né? Aí o filho dele veio e desamarrou. E ele ficou, não, desamarra, ela vai quebrar as coisas, não sei o que. Não, eu vou desamarrar, mas não quebra mais nada não, tá bom? Eu falei, não vou quebrar mais nada não, a raiva já tá passando. Aí fui pro banheiro, assim, tomei aquele banho de água bem gelada pra dar uma esfriada na cabeça. Gente, só que ele tinha puxado tanto meu cabelo que quando eu terminei de tomar banho, eu fui pro quarto, eu deitei. E no que eu deitei, o sangue vai esfriando, esfriando. Gente, eu senti tanta dor. Tanta dor. E aí eu gritava, tipo assim, gritava de gemer, oi, oi. E aí ele começou a falar, essa desgraça, bebe, não sabe beber, essa desgraça. E xingava, sabe? E me humilhava. E o pessoal escutando. E a polícia tinha passado, o que ele fez? Ele segurou o meu filho, que era o nosso filho, né? E ficou com o nosso filho, e eu chamando meu filho pra, tipo, meio que abraçar ele e falar, meu filho, tá tudo bem. Então, ele fez o que? Ele afastou meu filho de mim. O filho dele, por ser grande, já sabia daquilo. Já sabia quem era o pai, já sabia que o pai era manipulador. O filho teve a oportunidade de ouvir da mãe também que o pai agredia ela. E aí, quando o pai vinha me agredir, ele não aceitava. Ele falou pra mim, Juliana, todas as vezes que ele for tentar fazer alguma coisa com você, enquanto eu estiver aqui, ele não vai fazer. E tava sendo uma convivência terrível. Assim, entre eu e o filho dele, ele e o filho dele com o nosso filho, que são irmãos, mas ele não considerava meu filho como irmão, ele também queria, o filho dele maltratava o irmão, que era meu filho, ficava dizendo que ia bater, ficava dizendo que ia matar, e eu saía pra trabalhar, ficava com aquilo na cabeça, então eu não aguentei, gente. Aí eu lembro que nessa noite, que eu chorei muito com dor, eu comecei a orar a Deus, eu falei, Senhor, me tira daqui, Senhor, me tira daqui, não deixa eu voltar mais. Pai, por favor, tô te suplicando, eu quero ir embora. E aí fui orando, fiquei 15 dias, gente, 15 dias arrumando minhas coisas, vendo o que eu ia levar, vendo se eu ia levar, assim, eu tinha comprado na época tanquinho, eu tinha comprado armário, eu tinha ganhado armário da minha tia, que morava na época lá, tinha comprado sofá, inteiro sofá de 2 lugares, um sofá lindo, eu comprei, paguei tudo, e ele tinha quebrado meu celular também. Nessa briga não. Antes de eu viajar pra vir morar com a minha irmã, como ele sabia que eu tava conversando com a minha irmã pra vir morar no Guarujá, ele pensou, vou deixar ela sem celular. O que ele fez? Eu tava assistindo Big Brother pelo celular, e aí na hora ele foi dormir, ele falou, abaixa um pouco seu celular e eu vou dormir. E eu apertei o negócio sem querer pra aumentar, em vez de abaixar. Só que não deu tempo de eu abaixar, porque ele pegou o celular da minha mão e tacou na parede. Aquilo ali foi um motivo. Ele só precisava de um motivo pra fazer isso, né? E aí o celular, acabou com o celular. Foi só uma batida na parede, acabou. Aí eu vi aquilo ali, eu olhei pra ele, levantei e fui pra sala. Peguei um cobertor, um travesseiro e fui pra sala. Não quis nem ficar no meu quarto com ele. Ele, desculpa, me perdoa, amanhã eu conserto ele, tá bom? Não sei o que, tal. Vim dormir no quarto, me solta. Porque o filho dele dormia no quarto, que era de frente pra sala, né? Acho que ele tinha ciúme também do filho dele comigo. O filho dele já tinha 15 anos, mas já tinha um corpo assim, né? Já era um menino. Mas, pô, mano, o cara sentia ciúme de um filho, né? De um menino que eu considerava meu filho também, né? Eu falo considerava porque aí foi vindo questões com meu filho que foi fazendo ele desgostar do menino, né? Aquele sentimento, assim, foi virando, eu não vou dizer ódio, mas teve um momento que eu tive que sair daquele casamento por um contexto de tudo, né? Eu tava criando um filho que nem era meu, entendeu? E passando por situações da fase pior dele, que era a adolescência. O menino com 15 anos me respondia, apesar de ele me proteger do pai, ele não me respeitava, tá? E também não respeitava meu filho, o irmão dele. E ele tinha 15, né, o filho dele, e o nosso filho tinha só 6. E meu filho também eu sei que não era fácil, porque filho pequeno, assim, filho como caçula, ele sempre pirraça. Eu não vou passar pano pro meu filho. Mas, como diz assim, por ele ser um menino mais velho, eu sempre conversava com ele. Quando Arthur fizer alguma coisa com você, fale comigo e tal, né? E não tinha isso. Ele ficava dizendo que ia matar Arthur, que ia bater, que ia acontecer. E eu chegava do trabalho preocupadíssima. E ficava no trabalho com a mente quente. Aquilo estava acabando com a minha saúde. E fiquei arrumando minhas coisas. E
consegui, assim, aí ele quebrou meu celular, e aí eu falei pra minha... Isso aí foi em março que ele tinha quebrado meu celular. E eu pedi para sair do meu trabalho e tal, aí peguei o dinheiro, guardei, falei, esse dinheiro vai ficar guardado nessa minha conta, porque se acontecer alguma coisa eu vou embora. E quando eu saí do meu trabalho, eu não ia receber nada. Só que aí eu falei com a mulher que tinha acontecido, levei meu celular quebrado e tal, ela teve piedade de mim, me deu, vamos dizer assim, o mês que eu trabalharia, os 30 dias, que eu não dei nem 30 dias para ele arrumar outra pessoa, eu já saí mesmo, assinei lá, pedindo demissão e tal. Então ela me deu lá, acho que foi 1.140, acho que foi uma coisa assim, na época. E aí eu peguei com R$ 800, ou foi 700 na época, eu não lembro, comprei um celular novo pra mim, e o restante eu deixei guardado, porque eu falei, esse dinheiro aqui é pra mim viajar. Caso acontecer alguma coisa aqui, eu tenho esse dinheiro guardado, não usava pra nada, deixei esse dinheiro guardado. E eu lembro também que eu tinha dinheiro no cofre. Eu tinha um cofrinho assim, daqueles bichinhos assim, ó, que eu guardava, né? Sempre R$2, 20, 50, 100. Eu sempre colocava ali. Eu falei, bom, eu tenho esse dinheiro. Eu lembro que teve a primeira vez que eu tentei vir embora, que ele escondeu esse cofre. Esse cofrinho. Porque ele falou, ela sem dinheiro ela não é nada. Ele não sabia que eu tinha outro dinheiro, né? Mas eu falei, eu não posso ir embora sem esse outro dinheiro. Aí a gente ficou bem, né? Não essa briga já foi depois, tá? Porque eu esqueci de contar essa parte. Essa briga que teve aí foi depois. Aí a gente ficou bem e tal. Nesse questão, ele colocou o cofrezinho lá de novo e tal. E eu meio que tava comendo pelas beiradas. Eu falei, não, eu tenho que fazer ele achar que tá tudo bem, que eu não vou embora. Aí o que ele fez? Ele falou, ela tinha esse dinheiro, vou fazer ela gastar. Pegou uma moto lá, que era meu sonho ter essa moto. Falou, o cara tá vendendo, é R$800. Abre o cofre, vê quanto tem e eu ponho o restante em cima. Eu fui, quebrei o cofre e falei, pô, se eu tiver a moto, quando eu for embora, eu levo. E também pode ser que eu venda e tenha até mais dinheiro. Eu pensei comigo, né, porque ele ia reformar a moto e tal. E se caso der algum problema, eu levo a moto, né, e tal. E o que aconteceu? Peguei o dinheiro, comprei essa moto, tinha acho que R$1.000, ou era R$800. Gente, era um bom dinheiro. Era um bom dinheiro que dava pra me recomeçar aqui no Guarujá. Dei 700, acho que com 100 e pouco guardado. E o meu... Ele comprou, aí pegou a moto e tal, ele pagou, era 900 na verdade a moto, ele deu 200, eu paguei 700, né, ele deu 200 e tal, ele falou, eu vou consertar a moto pra tudo, só que nisso aí teve essa briga toda. E eu acabei que eu não paguei, cara, o homem, era um homem que ele ia pegar as coisas da minha casa, que eu morava com ele, e trazer pra cá. Ele tinha me cobrado R$600 pra fazer o frete. E aí ia trazer sofá, ia trazer tanquinho, o fogão, as camas beliche que meu tio tinha me dado, né? Meu tio me tinha comprado nova. E aí eu ia precisar comprar os colchão. E assim, a mesa que eu comprei, televisão, armário do meu filho, que era uma cômoda. Tinha muita coisa assim que eu ia poder trazer da casa, os copos, talher, tudo que eu comprei assim, essas coisas eu ia trazer. Lençol que eu tinha trazido da Bahia, da casa da minha mãe, pra mim, né? Tudo isso eu ia poder trazer. Só que ele também fez outra lavagem na minha cabeça. Eu lembro que na primeira vez, tentativa que eu tentei me separar dele, ele falou assim, por que você não me falou que ia embora, que ia levar todas as coisas? A mulher estava tentando me vender aí um sofá, e eu falei que não queria porque você já tinha comprado, agora você vai levar tudo, eu vou ficar aqui sem um sofá e não sei o que, sabe? E até então eu queria meio que levar tudo realmente. E aí um dia eu tava na pia lavando louça, eu já tava arrumando minhas coisas pra ir embora, eu arrumava sempre assim uma coisa, o que eu vou levar? Eu tinha que ter o primordial, eu não podia trazer tudo, porque eu tinha meus produtos da Natura, que eu tinha muito produto da Natura, eu tinha quase 10 mil assim de produto, né? Da Natura, Avon, Eudora, e eu tinha que trazer porque eu falei, bom, eu vou colocar lá no salão da minha irmã, eu vou vender, vou ter uma fonte de renda, né? Até eu arrumar um trabalho. E foi assim que foi mesmo. Então eu tinha muita coisa para trazer. Eu falei, eu já sei o que eu vou levar. Eu vou levar minhas taças, que eu gosto muito delas, coloquei enroladas em panos, as assadeiras, porque eu pensei, dá para mim fazer meus biscoitos caseiros e vender na praia e viver a minha vida. Tudo bem. Aí foi isso que eu trouxe, roupa, documento, coisas importantes. Deu umas 10 malas, foi. E 6 malas eu tive que pagar. 6 malas eu tive que pagar, porque eu só tinha direito a 2 e meu filho 2. Que eram 2 passagens, né? 6 eu tive que pagar.
Aí vocês lembram aquele cento e pouco lá que tinha sobrado do cofrinho? Eu tive que usar esse dinheiro. E o outro dinheiro, 400 e pouco, eu tinha comprado passagem, tinha o gasto com alimentação, tinha que pagar o Uber para me levar da minha casa até a rodoviária. Aí quando chegou na rodoviária, eu não pude pegar o ônibus ali naquela rodoviária de Osasco. Eu tive que ir para Jabaquara, porque não tinha ônibus. Só ia ter no outro dia 6 horas, e era meio-dia mais ou menos. Aí a moça falou, olha, tu vai pra Jabaquara que lá sai ônibus sempre, toda hora tá saindo. Aí eu fui, aí o Uber me cobrou R$100. Aí eu tive que pagar um carreto para pegar a minha bagagem da onde o Uber me deixou para levar para dentro da plataforma de... Ai, gente, esqueci o nome agora, de Jabaquara. E aí foi isso, foi R$40. E aí tudo era pago. Aí eu tive que comer com meu filho, comprei um lanchinho para mim e ele. Aí eu não lembro quanto foi R$30, comprei uma água pra gente, até a gente poder chegar na casa da minha irmã. Mas assim, deu tudo certo. Eu consegui vir embora. E como foi que eu saí da casa e deixei tudo pronto, assim, os móveis, né? Deus falou comigo, voltando ao carro. Deus falou comigo assim, ó, não leve nada, não venda nada. Porque quando eu pensei, eu poderia vender as coisas, né? Ou deixar na casa da vizinha e depois me buscar. Pensei comigo. Deus falou comigo, não venda nada, não leve nada, não deixe nada na casa de ninguém, eu vou te dar tudo do bom e do melhor. E ali, eu escutei uma voz audível, mansa e suave, eu confiei naquela palavra, naquela voz que me dizia aquilo. E aqui é um testemunho realmente vivo, porque eu tinha orado tanto a Deus para me libertar dele e não permitiu voltar, porque a gente já tinha separado várias vezes na Bahia e voltava, separava e voltava. E eu acho que ele pensou, vai ser mais uma dessas, depois eu tô indo lá na casa dos parentes dela buscar ela. Ele achou que eu estava blefando com aquilo que eu tinha falado antes de sair da Bahia. Então, eu mantive a minha palavra, né? Graças a Deus, nunca voltei assim com ele. Nunca voltei com ele para Osasco. Então, eu peguei as minhas coisas, vim para cá. E foi assim, foi um começo que não foi fácil. Eu lembro que quando eu entrei dentro do ônibus de Jabaquara que eu vim, comecei a chorar. Aí ele me mandou uma mensagem, Júlia, eu não acredito, eu tô aqui em choque. Porque como eu esperei ele sair para comprar uma peça, aí tomei banho, dei banho no meu filho, a gente praticamente nem tomou café assim direito. Peguei as coisas, chamei um Uber grande, deixei um recado com o filho dele que eu tava indo embora, que não era pra ele ir atrás de mim, deixei em paz e tal. E vim embora, sabe? O Uber quando chegou tomou um susto com tanta mala, né? Só que eu tinha chamado o Uber grandão e ele falou, vou te cobrar R$60. Falei, não, tudo bem, vamos lá pra estação de Osasco. Só que quando chegou lá não tinha. Aí ele falou, eu vou te cobrar R$100 pra te levar até lá. Tudo bem, eu vou pagar. E assim foi uma saga que, olha, não sei explicar pra vocês, assim, era um sentimento de alívio, de paz, de liberdade que eu tava sentindo, ao mesmo tempo de rasgada, assim. Eu chorei tanto, eu passei uns 2 anos da minha vida depois, vou fazer 5 anos que me separei, eu passei uns 2 anos da minha vida, chorava, sentia abstinência. O relacionamento abusivo é como uma droga. Você tem aquele momento de êxtase, que felicidade, que não sei o que, mas depois, quanto mais você usa, mais você quer usar e te deixa mal, destruído, vai destruindo teus neurônios, vai destruindo tua capacidade cognitiva, vai destruindo teu amor próprio. É a mesma coisa do relacionamento abusivo. E aí eu cheguei aqui a minha separação foi no dia 27/5/2021. É o dia, assim, que eu acho um dia muito importante. Eu coloquei aqui, eu fiz uma tatuagem com o nome Liberdade. Não era pra estar aqui, era pra estar aqui, tá? Mas eu acabei pedindo a moça pra fazer no lugar errado. Eu achei que tava sendo no lugar certo, né? E esse nome Liberdade, ele significa pra mim a minha liberdade. Hoje, eu estou solteira também há 5 anos. Nunca namorei com ninguém, né? Assim, não é que eu não tenha tido contato com ninguém. Eu tentei me relacionar, assim, com uma pessoa no sentido de conhecer a pessoa para ter um relacionamento, mas não fluiu. Quando eu percebi red flags, que eu falei, não dá para me suportar, não é isso que eu quero passar. Eu tenho um filho e essa pessoa, eu tenho 2 filhos na verdade, né? Um filho que mora comigo e essa pessoa não vai ter capacidade de saber que eu tenho esse filho, de que eu vou dar atenção, de que na época eu nem estava estudando, né? De que eu vou ter que me doar e de que eu tenho sonhos para realizar, então eu também não quero. Aí eu ia lá e olha,
foi bom te conhecer, mas então não fluiu para um relacionamento. Você tem um bloqueio. Não, eu não tenho bloqueio, porque eu sei o tipo de homem que eu quero na minha vida. E se eu não tô fechada para conhecer ninguém, eu tô aberta. Se o homem chega, se o homem mostra interesse por mim, eu tô aqui solícita. Só que é aquela coisa, eu digo para qualquer homem e para qualquer mulher, eu tenho o direito de escolha. O cara pode até gostar de mim, até estar apaixonado, se esforçar para ficar comigo, me chamar para sair, mas se eu não gosto, eu não sou obrigada a ficar com ninguém que eu não queira. Se o cara não me agradar, eu não vou ficar com ele porque ele tem dinheiro, porque ele não tem dinheiro, porque ele é pobre, porque ele é isso, porque ele é negro, porque ele é branco, porque ele é gordo, porque ele é magro. Não é. Tem características que hoje eu sei que eu não quero num homem e tem coisas que eu quero num homem. Então, eu vou listar e ali ele tem que ter mais coisas que eu quero do que eu não quero. Isso não significa que eu vou ter uma pessoa perfeita, mas aquela que se enquadra que eu quero. E também, a pessoa também não é obrigada a ficar comigo, porque eu não obrigo ninguém, o homem tem que ficar comigo, pelo amor de Deus. Não, vai ficar comigo quem quiser. Então, assim, eu tive um trauma até os 2 anos ali, né? Não queria contato com ninguém, mas isso é tudo normal, gente, tá tudo aqui. Normal. Vou dizer pra vocês, anormal seria eu ter me relacionado com o primeiro que aparecesse. Entendeu? Porque aí ia mostrar uma carência. Eu poderia ter me relacionado com outro narcisista, eu poderia ter me relacionado com outra pessoa abusadora que poderia destruir ainda mais no psicológico. Eu poderia ter engravidado. E eu vou falar uma coisa pra vocês, mulheres. Os homens, eles sabem que o filho é da mulher. E eles sabem que uma forma de deixar que essa mulher nunca mais seja a mesma, que seja difícil ela conquistar as coisas, o objetivo dela, principalmente se ela quer ser grande, se ela quer ter sucesso, se ela quer crescer, é dar um filho para ela. Porque o filho, ele meio, assim, ele te impulsiona de certa forma a conquistar outras coisas, mas por um tempo ele te paralisa, porque aquela criança depende de você. Como que você vai estudar e deixar seu filho sozinho? Um bebê, uma criança de 2, 3 anos. Não tem. Até seu filho ter ali uma idade que ele consiga realmente, de fato, fritar um ovo, comer sozinho, tomar banho sozinho, ou pelo menos supervisionado por você, é complicado. Entendeu? Então, não é fácil se separar, mas é necessário. Porque vocês podem ver aí que o que eu tô contando pra vocês é algo sério. Não é necessariamente assim que ele era mau, mas eu estava me tornando uma pessoa má. Eu estava indo fazer a mesma coisa que ele, porque assim, a gente vai sendo moldada pelo lugar que a gente vive. Ele estava me tratando mal, eu já estava querendo começar a tratar ele mal, ele me agredia, eu já estava indo para agredir ele, eu já estava perdendo as estribeiras. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas não vou dizer que eu sou uma pessoa calma, que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa perfeita, porque eu não sou. Peraí, eu tenho um defeito, né? Eu sou uma pessoa que tem um caráter, eu sou uma pessoa que tem honestidade, eu sou uma pessoa fiel, leal àquilo que eu acredito, leal às pessoas que convivem comigo, às pessoas que eu amo, vocês entendem? E isso aí é uma coisa que a gente não compra com dinheiro, né? É uma coisa que nasce ou não nasce com você, ou você de alguma forma vai construir isso. Porque as pessoas podem mudar sua personalidade, entendeu? Pode mudar seu caráter para o bom ou para o ruim. Isso é uma escolha dela. A gente não tem como interferir. Agora, claro que quando ela é criança, adolescente ali, os pais, por isso que os pais precisam estar perto dos filhos, para que o caráter, né, e a personalidade seja uma coisa boa, entendeu? Então, gente, eu deixo meu relato aqui para vocês, mulheres, adolescentes, e mulheres também até mais velhas que eu, ou até da minha idade, para vocês se precaverem de relacionamentos, para vocês tomarem cuidado com o relacionamento. Hoje, eu e meu filho que vivem dentro dessa casa, eu tenho paz. A palavra de Deus diz o quê? É melhor um pão seco no lugar que há paz do que uma casa onde há banquete cheio de briga. Eu comia bem com ele, eu tinha uma rotina que eu passeava em São Paulo todo, eu comia as comidas que eu gostava, eu saía para o bar com ele, tomar uma cervejinha, conversando, não sei o quê, mas só tinha briga, era discussão, ciúme, controle. Sempre tinha ele me desrespeitando, olhando para outra mulher, sabe? Então eu falo para vocês, às vezes a agressão dele não era nem tão dolorosa, era mais a parte que psicológica, porque ele provocava, eu caía na dele, infelizmente era assim, ele tinha um controle sobre mim que eu não sei explicar, e aí, e depois aquilo se voltava contra mim, que ele falava, a gente sai para se divertir em família, e você sempre procurando fazer um inferno, você sempre procurando brigar, e não era,
que ele não me respeitava? Porque se eu tava ali com ele, qual era o dele? Olhar pra mim, ficar comigo, conversar comigo, não ficar olhando pra outras mulheres com um olhar de desejo, né? Pegar o corpo dele assim, ó, em vez de estar aqui virado pra mim, não. Tinha mulheres ali, ele virava a cadeira de frente para aquelas mulheres ali, entendeu? Então o corpo dele, ele tava falando comigo, mas o corpo dele estava dizendo para aquela mulher, eu quero você, eu estou em direção a você. Isso hoje, estudando psicologia, eu consigo compreender algumas coisas ainda mais. Aí vocês podem perguntar, se você entrou no curso de psicologia por conta disso, também. Mas eu já, aos 19 anos, já queria ser psicóloga. E assim foi, eu acredito que todo o processo que eu passei fez com que eu quisesse ainda mais ser psicóloga, entendeu? Então, o que eu falo para vocês é, se cuidem. Cuidem do coração de vocês. Cuidem do corpo de vocês. O corpo de vocês é um templo sagrado. Não permita que qualquer homem tenha acesso ao corpo de vocês. Ao corpo e ao coração. Entendeu? Porque quando a gente fica apaixonada, muitas vezes a gente fica cega. Cuidado com a dependência emocional. Homens que chegam querendo resolver a vida de vocês. Homens que chegam se mostrando como um príncipe. Toda vez que você pensar onde estava esse homem, onde estava você esse tempo todo, desconfie. Desconfie, porque vocês já ouviram aquele ditado que diz assim, quando a esmola é demais o santo desconfia, é isso mesmo, desconfie. Essa perfeição toda não existe. Ela é criada por um determinado momento. Muitas vezes vai ser um mês, até ver que fisgou vocês. Outras vezes vai ser 60 dias, outras vezes vai ser 90 dias. Outras vezes eles vão ter que trabalhar com 6 meses, com 1 ano, 2, 3, para irradiar você, para deixar você ali embebedecida, afastar você de todo mundo, quando você não estiver com ninguém, isolada de tudo e de todos, sem trabalho, sem amigos, sem parentes, sem aderentes, sem mãe, sem pai. Agora é hora de atacar você. Agora é hora de te humilhar, porque sabe que você não tem essa rede de apoio. Entendeu? Então, foi isso que aconteceu comigo. Só que, por mais que ele tentasse me afastar dos meus pais, do meu filho, da minha família, ele nunca conseguiu. Porque os meus pais, vocês não têm noção do quanto que esse pessoal me ama. Meu pai e minha mãe, assim, eles têm uma coisa assim tão grande por mim. E meu pai e minha mãe orou durante 7 anos para me separar dele. Ah, então era a relação contrária. Não. Meu pai e minha mãe sabia que não era para mim. Até o primeiro momento, meu pai e a minha mãe, eles aceitou. Só que aí depois meu pai e minha mãe foi vendo questões ali, situações e tal, e foi vendo que aquilo não era legal. Via que a gente se separava, eu voltava para casa da minha mãe, sofria, chorava, depois ele ia me buscar, dizia que me amava, que estava com saudade do filho, aí eu voltava, aí passava mais um tempo para aquela humilhação de novo. Nesse tempo aí não tinha agressão, tinha humilhação, né? Tinha humilhação, que é uma forma de agressão também, e é isso que eu quero que vocês entendam, porque a agressão ela é física, patrimonial, psicológica, né? E é uma coisa assim também estrutural da sociedade, né? Se ele falava assim comigo, se você não limpar a casa, você tá achando que as pessoas vão falar o quê? É de mim? Não, é de você que é porca. Então ele dizia que eu tinha que limpar a casa, porque se alguém chegasse, não ia falar dele, ia falar de mim. Ele falava assim, eu já faço o meu, que é trabalhar e colocar comida dentro de casa, você tá reclamando de quê? Tem feijão, tem arroz, tem carne, tem fralda pro menino aí, você tá reclamando de quê? Tem leite, tem pão, vai comer. Que ele saía para beber. Tinha os amigos dele, mas eu não tinha ninguém. Então, gente, não se afaste de amigos, não se afaste de amigas. Se essas amizades não te fazem mal, e se você não quer se afastar se você quer se afastar por escolha sua, é uma coisa. Eu vou me afastar de fulana, porque eu tô vendo que essa amizade está me levando muito para bebida, muito para droga, muito para curtição, muito para gastação, eu não quero. Aí é você que tá escolhendo. Agora, quando o seu parceiro lhe pedir isso, tome cuidado. Quando o seu parceiro tentar induzir que sua mãe não gosta dele, que o seu pai não gosta dele, que é melhor você se afastar, que agora você precisa ficar perto dele, construir um relacionamento com ele, também fique atenta. Quando o seu parceiro pedir para você, sai do seu trabalho, porque eu vou te sustentar e te bancar de tudo, tome cuidado também. Faça tudo isso por escolha sua. E mais ainda, quando o seu parceiro falar, meu sonho é ser pai, tome mais cuidado ainda, porque a escolha de ser mãe tem que ser sua. O seu sonho tem que ser mãe. Entendeu? E você fala assim, eu quero ter um filho, eu tenho condições de ter um filho e eu vou escolher o pai do meu filho. Vocês param para analisar. É difícil uma mulher falar assim, meu sonho é ser mãe, procurar um pai pro filho dela e falar, eu vou dar um golpe nesse aqui. Na maioria das vezes é o homem que faz. Ou porque ele quer destruir a mulher, e ele tem raiva das mulheres, ele quer destruir a mulher, ele tá com o filho lá porque ele sabe que a responsabilidade não vai ser dele. Não vai ser dele.
A responsabilidade é dele, o dever é dele cuidar, proteger, amar, trocar fralda, dar comida, tudo, mas eles não fazem. Poucos são, claro que existe a exceção e a regra. E aqui a gente está falando dessa regra, que a maioria dos homens fazem isso, né? Tem a exceção que eles são 100% dedicados na parte matrimonial, que é do casamento, e também na maternidade. Eles participam, eles são pais, eles fazem a paternidade deles é 100%, é integrada. Então ele vai lá dar banho, ele troca a fralda, ele pega o leite que a mãe tirou, ele dá pro bebê, tá chorando, ele deixa a esposa tomar um banho, ou ele faz um processo para que ela tenha uma babá, um auxiliar, alguém para que possa dar o suporte, entendeu? Agora imagine você engravidar e você não tem o suporte da sua mãe, você não tem o suporte de uma amiga, não tem o suporte de uma irmã, de um parente, uma tia, porque seu marido lhe deixou totalmente sem ninguém. E normalmente é um padrão de comportamento. Outra coisa mesmo é se o cara ele fala muito mal da mãe dele e de mulheres. Se ele não ama a mãe dele, se ele não tem respeito pela mãe dele, ele vai ter respeito por que mulher? Porque a mãe é o primeiro amor de um filho, de um homem. Então, se ele não tem respeito pela mãe, dificilmente, se ele não tiver uma terapia em dia, ele vai e perdoar a mãe e as questões envolvidas com a mãe, dificilmente ele vai amar e respeitar a mulher. Ele vai odiar todas, entendeu? Ou a maioria que ele se envolver vai ser só para usar, vai ser como se fosse uma coisa descartável. Então, nós mulheres não podemos mais aceitar esse tipo de coisa, ser usada e descartada por homens nenhum. Precisamos ser amada e valorizada. E sabe como é que a gente faz isso? Nos amando. Eu tenho um celular. Se eu gosto do meu celular e eu cuido do meu celular, eu vou ter o meu celular sempre. Se eu tenho o meu celular, que isso aqui é uma coisa, né? Mas vamos fazer aqui para vocês entenderem. Se eu não cuido do meu celular, uma hora eu vou perder ele, certo? Mesma coisa ser humano. E agora eu quero explicar para vocês, para concluir o vídeo, que já está bem grande, o motivo das mulheres não saírem de relacionamentos abusivos. Eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples para que vocês entendam. As pessoas falam assim, olha, vocês ficam em relacionamentos abusivos porque vocês gostam de apanhar. Como é um relacionamento abusivo? Uma forma analógica. Aqui, essa xícara minha aqui, ó, é um caldeirão. Aqui é o fogo e eu coloco aqui, ó, esse caldeirão aqui para ferver a água. E aqui, ó, no caso, eu vou pegar aqui alguma coisa. Aqui, ó, isso aqui, essa borracha, é como se fosse um sapo. O que eu vou fazer? A água borbulhou. Eu vou fazer o quê? Eu vou, jogar o sapo. O que o sapo vai fazer? Pular. Porque a água estava o quê? Fervendo. Agora vou pegar essa aqui, vou colocar essa água aqui, ó, para esquentar. E aí o que eu vou fazer? Joguei não vou jogar borracha dentro, mas só para vocês verem, joguei o sapo ali dentro na água fria, né? A água tá fria e eu joguei o sapo. O sapo tá lá dentro. A água é fria. Por quê? Porque é o habitat natural dele da água fria. Não é a água borbulhando, que não é o habitat dele. Aí a água tá lá, ó. A temperatura da água tá subindo aos poucos. Ele não tá nem percebendo. Agora a água tá o quê? Cheia de bolinhas. E ele ainda não tá percebendo também. Quando a água começa a borbulhar, o sapo já perdeu todas as estruturas e ele tenta ter força, ter fôlego para sair, mas ele não consegue. Esse sapo, ele pode, de alguma forma, conseguir sair, que são as mulheres que conseguem sair desses relacionamentos abusivos, que é muito difícil. Como, né? Ela vai tentar ele vai tentar de todas as formas ali, ó, no caldeirão, tentar se safar, que é as mulheres que tentam de todas as formas se safar, mas não conseguem, porque tem realmente o homem puxa para baixo, né? Puxa para aquele relacionamento de novo e rodeia ela nessa água quente e ela acaba morrendo. E essas que morrem são essas mulheres que, no final das contas, elas ficam o quê? Assassinadas. Elas são mortas pelos seus agressores, ou seja, pelo seu algoz. A pessoa que ela amava foi lá e matou ela. Então, vamos dizer não ao feminicídio, vamos dizer não à violência contra a mulher, vamos, né, dizer não à manipulação contra as mulheres,
Não vamos aceitar, de forma nenhuma. Não podemos aceitar. Eu me libertei de um relacionamento abusivo de 7 anos que eu vivi. E você, mulher, também pode se libertar. Você pode, deve se amar. Não é fácil a separação. Eu não vou dizer pra vocês que é fácil, porque não é. Mas eu tive o apoio da minha irmã, eu tive o apoio do meu pai, da minha mãe, mesmo de longe, que eles continuam morando na Bahia, mas aqui eu tenho tio, que eu tenho tia, que eu tenho primos, todo mundo me deu apoio, que eu tenho irmã, cunhado, eu tenho um patrão, uma patroa maravilhosa comigo, sabe, que é amigo da minha irmã. Eu tenho meu filho também, que é filho dele, mas que tem um amor. Hoje meu filho, ele é amoroso, carinhoso, ele sabe que não deve bater em mulher. Eu ensino a ele as coisas dentro de casa para que ele não se torne um homem machista. Converso várias coisas com ele sobre o que é certo e o que é errado com uma mulher, como tem que tratar uma mulher. É um menino assim, maravilhoso, super educado. As pessoas até elogiam, nossa, como seu filho é educado, ele vai na padaria comprar um pão, compra, paga tudo direitinho, um menino inteligentíssimo, sabe? Então, pessoal, muitas das vezes a gente não consegue sair pela gente de um relacionamento abusivo. As mulheres não conseguem sair de um relacionamento abusivo por elas. Mas pense nos filhos de vocês. Uma filha que vai ver você apanhando e vai aprender que é normal apanhar. Num filho que vai ver o pai dele ou o padrasto batendo em você e vai aprender que é o certo bater. Entendeu? Ou até mesmo apanhar, porque hoje em dia também tem mulher que tá batendo e é errado também, tá? Como eu falei, eu não vou passar pano pra mim quando eu fui pra cima dele e dei o primeiro murro ali com raiva e de alguma forma, né, indo pra cima dele. Os fins não justificam o meio, foi o errado que eu fiz. Mas ele já tinha me agredido de outras formas, que ele poderia também ter tomado outra atitude, né, ao invés de vir pra cima de mim, me agredir. Ele poderia ter falado, olha, já que você veio com essa agressão, então vamos se separar, entendeu? Infelizmente, não foi essa atitude que ele teve. E ali eu quis pôr um ponto final e coloquei. E eu sou grata a Deus por ter me libertado desse relacionamento em que eu vivia, né? Em que eu não cresci. Porque se tem uma coisa que meu tio me perguntou foi, o que você conquistou nesse relacionamento? Você conquistou alguma coisa nesse relacionamento? E eu falei, não. Eu não conquistei absolutamente nada nele. E a gente está falando de conquistas, assim, de um estudo, né? Realmente de um carro, de uma moto, de uma casa, de um bem material, assim, de uma loja, uma coisa. Abrir, seu sonho foi realizado, você está bem, quem você é, qual é a sua identidade, eu não sabia, eu estava perdida, totalmente, completamente vazia. E hoje, gente, eu sou uma nova mulher, eu sou uma nova pessoa, mas também agora eu tenho maturidade. Esse relacionamento me fez amadurecer. E aí eu posso dizer uma coisa para vocês, eu ainda estou me reencontrando e buscando onde eu quero chegar, mas eu sei para onde eu não quero voltar. E isso é o mais importante quando a gente sai de um relacionamento. E levou tempo, tá, para as feridas se tornarem cicatrizes. E essas cicatrizes ser hoje uma coisa boa para mim no sentido de agora eu vou ajudar mulheres. Porque esse é meu intuito com esse canal, é ajudar vocês, é alertar vocês a saírem de relacionamentos abusivos. Então, pessoal, meninas, adolescentes, mulheres, que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que esse testemunho, esse relato da minha vida sirva para vocês de alguma forma. Sei que o vídeo ficou enorme, mas eu tenho o prazer de contar essa história para vocês saberem que tem como assim sair de relacionamento abusivo, tá? E que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.